Só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. Eu peço licença aos povos originários e ancestrais para citar esse verso que vem do semiárido brasileiro e abre a carta final do primeiro Encontro Internacional de Territórios e Saberes. O evento, que aconteceu entre 9 e 15 de setembro em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, recebeu uma imensa maré de povos, de lutas, conhecimentos e experiências. E aqui, de novo, eu citei um trecho da carta final do encontro. Foram mais de 1.500 participantes vindos de todo o Brasil e de outros países, e o Canal Saúde esteve lá e faz hoje um registro desse evento importantíssimo, ainda mais em tempos de queimadas, devastações ambientais e ameaças aos povos tradicionais e seus territórios. Não só o país, mas o mundo está vivendo esse momento. A crise climática promete ser mais radical. O papel das populações tradicionais contribui para pensar a questão da adaptação e mitigação climática. A gente mostra que é possível introduzir essa agricultura tradicional diferenciada. E essa associação trouxe possibilidades de ação que pudesse territorializar aquilo que a gente chama de bem viver. Esse é o território exatamente de preservação, porque a saúde precisa estar presente. A luta do povo indígena é a luta do Brasil. Comigo hoje no estúdio, conversando sobre territórios que constroem saúde. Ivanildes Querechu, liderança guarani da aldeia Rio Bonito, em Ubatuba, São Paulo, e coordenadora do Fórum de Comunidades Tradicionais. Indira, também aqui comigo no estúdio, Indira Alves França, coordenadora de Gestão de Saberes do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. E participando dessa conversa remotamente, Guilherme Franco Neto, coordenador de Saúde e Ambiente da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Indira, Ivanildes, Guilherme, que prazer estar com vocês aqui para a gente falar um pouco desse, muito mais do que sobre esse evento, mas sobre tudo que se debateu nele. E eu começo com você, Indira, porque ontem o presidente Lula fez uma manifestação muito contundente, se posicionando firmemente com relação ao excesso de uso de agrotóxicos, na verdade, contra o uso de agrotóxicos, né? E a gente sabe que no último dia do encontro Internacional de Territórios e Saberes, a CNAPO, Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, apresentou uma carta repudiando o adiamento pela 4ª vez do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, pelo veto unilateral do Ministério de Agricultura e Pecuária, a inclusão do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, entre as iniciativas do Plano Nacional. E isso já é reverberar o que a gente viu no evento, que veio com potência, com força. Essa carta foi lida por representações importantes dentro do evento, foi extremamente aplaudida e chegou às mãos do presidente Lula, sei por bastidores que chegou às mãos do presidente Lula. Qual a importância e o que isso representa para o evento? Eu acho que esse é um exemplo, né, que mostra a importância do evento em si, né? A gente ficou muito satisfeito com a repercussão do evento, com a realização do evento, com a potência do evento. E essa atitude, né, do presidente de já se manifestar, eu acho que é uma consequência direta desse posicionamento político, né, das comunidades tradicionais em relação a essa questão do uso de agrotóxicos, que é uma questão tão importante, né, para a saúde dessas populações e para a saúde da população em geral. Então a gente ficou bastante feliz aí com esse primeiro resultado e eu acredito que o EITS, o Encontro, né, Internacional de Territórios e Saberes, ele vai reverberar ainda em muitos processos e a gente vai ter muitos impactos diretos e indiretos em relação a tudo que foi discutido lá. Ivanildes, você é uma representação das comunidades que está aqui com a gente no estúdio e, além disso, participou ativamente, junto também com outras lideranças, da organização do evento, né? Vocês protagonizaram esse evento, né? Queria que você falasse o que você guardou de mais importante desse evento e como é que foi a realização, né? E ter
ter esse encontro realmente de saberes de forma respeitosa, que é o que a gente está precisando nesse momento, né? Sim, bom, esse encontro, né, a gente já vem há muito tempo construindo junto, né, com as comunidades, com os caiçara, indígena e quilombola, onde eu faço parte enquanto Fórum das Comunidades Tradicionais, né. Sou uma das coordenadoras, mas tem outros pessoal, né, que a gente faz essa união, né, entre os 3 povos. E é claro que a gente está fazendo aliança, né, com outros povos da Mata Atlântica, da nossa região e de outras regiões, né, que a gente sempre fala que a gente precisa unir essa força, né, ter essa união entre povos para a gente poder lutar pelos nossos direitos, né, que é o território. E com isso a gente vem, né, já há um tempo discutindo sobre o AIDS, né, que é o encontro internacional, que a gente, enquanto movimento, a gente também está, né, nessa organização, a gente está construindo junto, né, junto com o Observatório. Então isso foi uma experiência nova, né, para a gente, enquanto liderança também para mim foi uma experiência nova, porque a gente viu que estava em todos os espaços discutindo, né, a mesa, discutindo o roteiro, discutindo como que a gente vai ter a gente fala assim na parte da organização mesmo, né, no todo, né. Então a gente viu que foi uma experiência nova, mas que foi uma experiência bem rica, né, porque a gente viu que a gente vai além do que a gente tem essa expectativa, né, e hoje a gente, nas nossas avaliações, a gente viu que a gente superou, né, E o toque de vocês estava muito presente, visivelmente presente no evento, né? Assim, eu Sim, tive no evento, foi incrível, muito. foi lindo e dava para ver que o conhecimento tradicional estava ali pelo menos ancorado. eu, enquanto indígena, enquanto fazer parte da construção, acho que teve mais toque, né, da comunidade no geral do que da própria instituições, né? Porque a gente viu que quem estava na organização eram as comunidades, né? Quem estava na cozinha, as comunidades. Quem estava fazendo todo esse como é que fala, a estrutura, né, da forma que... Aí, esqueci. Sumiu uma palavra assim que eu... Acontece o tempo todo aqui. Que eu queria trazer. Daqui a pouco você lembra, não tem problema não. Logística, né? A logística. Foi uma coisa que as comunidades nunca, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente não fazia parte. Sempre quando a gente fala de logística, é uma empresa, né, que faz toda uma logística acontecer, né? Então... naquele evento a gente viu que toda a parte da logística é comunitário, que está atendendo o outro comunitário, né? Quando e a gente vai falar dessa cozinha aí daqui a pouquinho, porque realmente foi um evento à parte, né? Mas vou guardar isso aqui só para a gente trazer Guilherme para a nossa conversa. Guilherme, eu queria te convidar a comentar o posicionamento do presidente Lula e o fato de sabermos que, de alguma maneira, a carta enviada ao fim do evento pode ter tocado o presidente em relação à gravidade do que estamos vivendo no Brasil, né? E o quanto que isso representa da importância desse evento que foi organizado de uma forma tão integrada com comunidades e academia também, né? Bom, Yasmine, a Fiocruz vem se manifestando ao longo dos últimos anos de maneira muito enfática quanto a necessidade de tratar os agrotóxicos enquanto um perigo para a saúde humana e todas as medidas necessárias em termos de regulação, de normatização, da utilização, do consumo e do uso de agrotóxicos no país. Nós temos aí uma estatística bastante forte, vamos dizer assim, do papel dos agrotóxicos do Brasil comparado com o mundo. Somos aí um dos grandes utilizadores desses produtos e a manifestação de ontem do presidente Lula é, para nós, de fundamental importância. Obviamente que a carta do encerramento do AIDS tem um diálogo bastante forte com
essa manifestação do presidente. E o que nós, como Fiocruz, esperamos é que, a partir dessa manifestação, os arranjos sejam feitos da melhor maneira possível para que as políticas públicas, que são protetoras da saúde e da vida e favoráveis à redução do consumo de agrotóxicos no Brasil, possam vir a prevalecer no sentido contrário do que acontece hoje, né? Como o próprio presidente colocou, é completamente absurdo que agrotóxicos proibidos de maneira integral em países que verificam o perigo dessas substâncias, isso possa ser utilizado aqui de maneira completamente sem controle no nosso país. A gente tem recebido, acompanhado, observado de que não há um território do Brasil onde a questão dos agrotóxicos não seja um problema sério, né? Um problema grave. Isso vem sendo chamado a atenção por parte do Ministério da Saúde, a partir das notificações que são feitas pelo SUS, como também diversas outras fontes de informação que corroboram de maneira inequívoca essa preocupação e a necessidade de nós mudarmos essa maneira de utilizar sem nenhum critério e nenhum rigor os agrotóxicos no Brasil. E há de se ressaltar que esses países onde esses agrotóxicos são proibidos, muitas vezes são eles próprios os produtores desses agrotóxicos, ou seja, eles produzem, exportam para o Brasil, mas não consomem, né? Não podia deixar de ressaltar isso. A gente vai agora até Paraty, na reportagem de Ellen Paz. Paraty, Rio de Janeiro. Patrimônio natural e cultural da humanidade. Berço de muita luta. E não por acaso, cenário do primeiro encontro internacional de territórios e saberes. É uma luta que a gente vem fazendo desde 2006, né, para fortalecer o fórum e as comunidades tradicionais. E hoje é um evento que a gente vem sonhando há muito tempo atrás, né? Resistência, uma palavra que vem sendo repetida nos últimos anos, mas que mostra que esses passos vêm de longe. O evento contou com a presença de mais de 1.000 participantes de territórios e comunidades tradicionais de todo o mundo. A ideia é posicionar esses povos no centro das discussões climáticas globais. E nesse sentido, a Fiocruz tem sido uma importante parceira através do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. O Observatório tem essa característica de ser uma parceria da Fiocruz, né, uma instituição de ciência e tecnologia, com o movimento social de povos e comunidades tradicionais, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais daqui, que reúne os caiçaras, os quilombolas e os indígenas. E essa associação, ela trouxe possibilidades muito grandes de ação que pudesse territorializar aquilo que a gente chama de bem viver, né? O modo de vida das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais, sua relação com a natureza, com a sociedade e o tanto que a gente pode aprender com esse conhecimento tradicional. Tecnologias de inovação atuais e ancestrais que envolvem cerca de 200 comunidades tradicionais na região da Bocaina. Um território rico e paradisíaco, que fatalmente chama a atenção de todo tipo de especulação e exploração. A gente conhece a região de Paraty, Angra dos Reis até Ubatuba. É uma área de pressão pela construção imobiliária, assim, pressões econômicas e modelos importantes que a gente precisa estar aqui ao lado para brigar por isso. E mais do que isso, quando a gente fala Fiocruz, é uma questão de saúde pública, esse é um território exatamente de preservação, porque a saúde precisa estar presente. E essa presença é primordial em um momento de crise climática tão urgente quanto o que o mundo está vivendo agora. Eu acho que a forma de combater as mudanças climáticas, ela passa necessariamente pela valorização da cultura e da biodiversidade. A crise climática, ela cada vez promete ser mais radical. Então, é preciso unir todos os esforços científicos de conhecimentos tradicionais para esse enfrentamento. Então, hoje a gente tem que estar aqui unido numa luta só. A luta do povo indígena é a luta do Brasil.
né? A luta do povo indígena é a luta de todo o povo brasileiro. A luta do povo quilombola é a luta do Brasil também. E a gente está aqui reunido nesse primeiro encontro internacional para dizer para todos eles e para dizer para o mundo que nenhuma gota de sangue a mais. Nenhuma gota de sangue a mais. Nenhuma folhinha queimada a mais também, né, Ivanides? Eu queria trazer com você essa fala da Tsai Sui, ela falando que a luta do povo indígena e dos quilombolas é a luta de todo o povo brasileiro. E isso precisa ser... Não se trata de algo que acontece somente nesses territórios. Isso está resvalando para todo mundo, né? E é um grito, né? Queria que você comentasse essa fala dela e como é que ela ecoa para vocês. Bom, esse grito já vem há muito tempo, né? Assim, é um grito de socorro mesmo, né? Porque a gente sabe que, como eu sempre falo, né? Que a gente, enquanto povo indígena, enquanto guardiões, né, da floresta, da mata, dos seres, né? Seres vivos que a gente sabe que depende da gente, né? Para a gente poder lidar com eles e eles com a gente, né? E quando ela traz esse socorro, né, para a gente poder olhar pelo todo, né? Então a gente sempre fala que a luta não é só do indígena, né? A gente sempre sabe disso, né? Mas quando a gente leva isso, por que um indígena quer uma demarcação de terra, né? Sempre tem essa pergunta para uma sociedade que não entende, né? Mas quando a sociedade vê o significado da demarcação de terra, não só para os indígenas, mas a preservação, né, para os caiçaros indígenas, quilombolas e outros povos que a gente sempre pensa e sabe, entende, né, dessa organização e a forma que a gente preserva, né, enquanto povos e comunidades tradicionais, aí vai ser, de fato, uma forma que a gente vai defender o nosso bem-estar, né? Que é a demarcação de terra e outros que a gente sabe que é a própria comunidade, né, tradicionais que faz e que preserva o seu meio ambiente, né? Então, esse é um grito de socorro não só para os indígenas, mas também para a sociedade brasileira e não só para brasileiro. Isso seria um território, um planeta, né, inteiro precisa desse conhecimento, né? Dessa forma que a gente está dizendo que o nosso planeta precisa, sim, do nosso apoio e do nosso vivência, né? Conviver com ele, né? Ouvir os guardiões da floresta, lembrar que cada queimada é um genocídio de pequenos seres e grandes seres, animais estão morrendo, enfim, é uma calamidade tudo isso que está acontecendo. Eu quero trazer aqui a participação da nossa audiência, primeiro agradecendo para quem participou do programa com a gente hoje. Rodinei encaminhou para a gente: é difícil ter saúde quando não temos um ambiente físico e psíquico equilibrado. E por tradição, territórios como as aldeias indígenas e comunidades quilombolas procuram respeitar o equilíbrio de funcionamento da natureza e das relações sociais. Obrigada, Rodinei, pela sua participação. A Adriana Ladeira encaminhou uma pergunta que vou encaminhar para você, Guilherme. Como saber se o problema de uma determinada doença é só na minha realidade local ou se é um surto territorial devido ao desequilíbrio ambiental? Bom, Adriana, sua pergunta é muito pertinente, porque a gente vive um momento em que nós temos dito que as doenças e os agravos da saúde relacionados ao meio ambiente, eles não têm fronteira. Cada vez mais isso é afirmativo, né? É verdade. Com toda a alteração que a gente está ocasionando com a mudança do clima, com a destruição da biodiversidade, essa enorme poluição que a gente vive, essas situações, elas perpassam, muitas vezes, diversos territórios, como foi, inclusive, o caso recente da enorme pandemia do Covid-19. Então, de fato, as doenças e os afetamentos na saúde, elas podem ter origem local, como também podem ter uma dimensão territorial maior, inclusive sobrepassando outros territórios.
Nós temos diversas situações no nosso país em que isso foi observado, né? No final do século passado, nós tivemos uma grande epidemia de cólera, por exemplo, que perpassou diversos territórios, diversas regiões do Brasil, e ações muito sistêmicas tiveram que ser implementadas para poder fazer o controle dessa situação. Como também existem situações que são muito localizadas, a partir, inclusive, de rupturas que ocorrem na relação humana com o meio ambiente, como é o caso principalmente de diarreias, em que você tem, causadas por vírus, por exemplo, em que você tem uma situação local, e isso não quer dizer que não é tão importante, né? Tão importante quanto uma ação territorial maior. Então, a saúde, né? A vigilância em saúde, enquanto uma função essencial da saúde pública, ela cumpre exatamente esse papel, de fazer com que a gente tenha um monitoramento dos problemas mais importantes para que essas situações sejam minimizadas ou até mesmo evitadas, né? O que seria sempre o ideal. Está sempre tudo muito relacionado com as condições do meio ambiente. Indira, um evento à parte dentro do AIDS, né? Que foi a cozinha, a forma como o buffet, vamos chamar assim, acho que talvez tenha que dar até outro nome para aquilo, porque foi um evento à parte, né? Queria que você trouxesse um pouco dessa construção, né, de trazer essa cozinha tradicional com mulheres, com todo um rito, inclusive, de produção daquele alimento e que tem tudo a ver com um evento, né, que é tão distópico, às vezes a gente vê em eventos de saúde, comidas que não tem nada a ver com saúde, né? Então, assim, como é que foi essa representatividade, não só dessa cozinha, mas de outros elementos que o Observatório tem trazido da Bocaina e reuniu ali nesse evento? Realmente, assim, a Cozinha das Tradições, né, deu um show à parte em relação ao AIDS, né? As mulheres têm um coletivo, né, no território, e que esse conhecimento sobre a culinária local é um saber que elas têm muito forte. E isso tem sido levado do ponto de vista político também, né? Do fortalecimento desse coletivo, do fortalecimento dessas mulheres. Todo o cuidado, né? A comida é toda agroecológica, os produtos foram todos agroecológicos, a apresentação dos pratos, tudo foi pensado em respeito às tradições, em respeito ao conhecimento local e com aquele sabor maravilhoso, né? A gente teve, inclusive, um dia que foi o banquetaço, né? Que eu acho que não tem um nome mais adequado, porque realmente, assim, reuniu, assim, todos os pratos da região e a gente teve também a participação de comunitários de outras regiões do país, né? Porque o encontro, ele reuniu outros comunitários também, então a gente também teve outros pratos tradicionais de outras regiões do país. Então foi realmente um espetáculo à parte e totalmente coerente com a ideia do evento, né? E aí, como você me perguntou, do evento como um todo, eu acho que o evento ele foi pensado nesse sentido como um todo. Então, a gente também teve um cuidado com a reciclagem dos resíduos, né? A gente teve o Recicla AIDS, a gente teve um cuidado com as crianças, a ciranda, né, das crianças que participaram do evento também. A gente teve um cuidado em cada mesa, em cada atividade, com a representatividade, né? Então, é um encontro de saberes, então a gente tinha representatividade das diversas etnias, de homens e mulheres. Esse foi um cuidado, assim, ao longo de todo o evento. É notável, foi bem perceptível mesmo. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco você acompanha mais um pouco do primeiro Encontro Internacional de Territórios e Saberes, que a nossa equipe de reportagem registrou lá em Paraty. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre territórios que constroem saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Ivanildes Querechu, liderança guarani da aldeia Rio Bonito, em Ubatuba, São Paulo, e coordenadora do Fórum de Comunidades Tradicionais.
Também aqui no estúdio comigo hoje, Indira Alves França, coordenadora de gestão de saberes do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. E participando dessa conversa remotamente, Guilherme Franco Neto, coordenador de Saúde e Ambiente da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Lugar de política é em todo lugar. Política para o território, pensada no território. O Encontro Internacional de Territórios e Saberes produziu propostas e reivindicações. Menos gabinete, mais território. Em meio a um pico de calor atípico, ou cada vez mais típico diante da crise climática, o verde dá esperança. O primeiro Encontro Internacional de Territórios e Saberes mostra que política tem que ser discutida em todos os lugares e, sobretudo, com quem protagoniza as questões. É o nada de nós sem nós. Foi assim que o evento adentrou o Quilombo do Campinho, em Paraty, falando sobre a importância da agroecologia. Trabalhamos também dentro desse conceito, né, a permanência das futuras gerações, né, preservando o bem-estar, a natureza, né, a alimentação saudável, né, inserir cada vez mais, não tem por que inserir a questão do produto químico e sim o saudável. A gente mostra nessa vivência que é possível introduzir essa agricultura tradicional diferenciada. E a Fiocruz apresentou projetos que produzem conhecimento científico para a formulação de políticas públicas. A gente acredita que a perspectiva de fomentar redes já existentes, fortalecer trabalhos já em curso dentro dos territórios é o caminho. E esse é um caminho, né, metodológico de trabalho, de projeto, de pesquisa que pode fomentar a elaboração de políticas públicas mais adequadas às realidades locais. Uma produção importante para um país que está às vésperas de sediar a COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Já desde o ano passado ocorre uma organização no sentido da Fiocruz trazer uma contribuição substantiva para a COP30. Isso é uma chamada do presidente Lula, do governo federal e, obviamente, de toda a sociedade brasileira. E nós aceitamos esse desafio, estamos aqui, como temos daqui até a COP, um corredor de atividade muito importante que está sendo inaugurados aqui no Encontro Internacional de Territórios e Saberes. Esse conjunto de questões que nós vamos ter, obviamente, agora no G20 e na própria COP30, eles olham para essa experiência que está sendo vivida aqui pela Bocaina, pelos observatórios dos territórios sustentáveis de saúde, como algo muito especial, muito especial. Primeiro porque, na questão climática, cada vez mais é evidenciado que o papel das populações tradicionais, que são os grandes guardiões da terra, no seu sentido de sustentabilidade, a sustentabilidade aí mais ampla, que é a sustentabilidade ambiental, cultural, das suas práticas, dos seus saberes, né? Mas também como esses saberes, eles contribuem de uma maneira extremamente relevante para pensar a questão da adaptação e mitigação climática. Para Jairanda Silva, do povo Tinguibotó de Alagoas, encontros como esse devem servir também para dar luz às contradições políticas dentro do debate. Acho que a estratégia do Brasil de se portar como uma liderança global na agenda do clima e do combate à fome, ela é muito interessante. Mas eu acho que para o país pautar de fato essa agenda, ele precisa enfrentar alguns conflitos internos dentro da política pública brasileira, né? E isso passa muito
pela escuta do que os povos tradicionais, os povos originários, os povos indígenas sempre estiveram alertando de que a gente ia chegar nesse momento de emergência climática, né? Não só o país, mas o mundo está vivendo esse momento e para enfrentar isso, o país precisa assumir um compromisso com reformas estruturais. Isso passa pela demarcação das terras indígenas, passa por uma reforma agrária séria, passa pela titulação dos territórios quilombolas e tradicionais e passa por enfrentamento a um Congresso conservador que está o tempo todo pautando agendas que vão de encontro ao que o país está se propondo, que é uma liderança da agenda do clima. A gente perdeu temporariamente, espero, a nossa conexão aqui com o Guilherme. Vamos continuar tentando essa conexão. Eu queria reverberar essa fala do Jairan com vocês, porque ela realmente ela resume muito bem tudo que está posto, né, Ivanildes? Primeiro, com você pensando no que ele fala dessas reformas estruturais e da importância da demarcação das terras indígenas, da reforma agrária e da titulação dos territórios quilombolas, né? Enfim, isso é a base, né? Se não for por aí, não tem como fugir disso, né? Sim, isso. Bom, inclusive quando a gente fala de saúde, tem a ver com a demarcação de terra. Sem saúde, se não há demarcação de terra, não tem saúde. Porque a demarcação de terra protege aquele ambiente, né? Ela protege tudo que está ali dentro, né? Que é o meio ambiente, o espírito, como a gente sempre fala, que o espírito da natureza, né? O espírito da mata, da pedra, das árvores, né? Então a gente sabe que isso já foi já é um conhecimento que é sempre repassado dos mais velhos, né, para a gente poder cuidar daquele espaço, né, daquele espírito. Então, com a demarcação de terra, é claro que hoje a gente precisa que isso de fato aconteça, né, porque senão é o que a gente está passando hoje, vivendo hoje, né, por exemplo, essas queimadas, né, mudanças climáticas. Então, isso tem tudo a ver com o que vem acontecendo, né, que são muito desmatamento, né? Então isso, para a gente que é indígena, pelo menos meus avós sempre falavam, né, que o espírito pode se revoltar em algum momento, né, se a gente não cuidar. E isso que está acontecendo hoje, né, porque os espíritos estão se revoltando, né, porque é muita coisa que tá acontecendo, inclusive seres vivos, né, que estão ali, que têm espíritos, estão sendo massacrados, né, mortos, né, queimados. Então, isso que está provocando. E se a gente não acordar hoje, né, para a nossa realidade, o que está acontecendo hoje, o nosso futuro já é um desastre, mas seria uma coisa muito ruim para os nossos netos, né, que estão vindo e que a gente sabe que vai ser uma grande desastre para o ser humano, né? Cada vida perdida de um animal ou de um ser humano é um grande desastre, né, Indira? E aí, trazendo para você ainda nessa fala do Jairan, ele fala do Brasil como uma liderança global. A gente vai ser sede da COP30 ano que vem. O Brasil precisa se posicionar e ser firme. É impensável que 60% do território nacional esteja em chamas, né? E aí, como é que a gente pode caminhar para esse espaço olhando para uma questão que ele traz, né, para um Congresso extremamente conservador, que vem colocando em pauta, priorizando o interesse de grandes corporações que, como eu disse lá atrás, não conseguem vender esses produtos dentro dos seus próprios territórios, mas mandam para o Brasil como se o Brasil fosse a lixeira do mundo, né? E o Brasil é o pulmão do mundo, né, de certa medida. Então, como é que se reflete isso e a importância de se reunir tantas cabeças pensantes e diferentes e diversas e com saberes nesse evento enorme, né? Então, esse foi um dos objetivos, foi um dos principais objetivos do evento, né? A gente conseguir reunir representações, né, das comunidades tradicionais, dos movimentos sociais, das instituições públicas, da academia, em torno dessas pautas que são tão relevantes diante desse cenário que a gente se encontra aqui no Brasil e no mundo, né, atualmente. Então, eu acho que o evento ele foi bem proveitoso nesse sentido dos debates ocorridos, dessas vozes que foram ouvidas, desse protagonismo dessas comunidades que conhecem tanto sobre o território e sabem como defender esse território. E objetivamente, a gente
pretende incidir, né, politicamente. Eu acho que isso faz parte do nosso trabalho no observatório, né, o diálogo entre esses diferentes conhecimentos, para a produção de conhecimentos, para a geração de possibilidades, caminhos, e que esses caminhos sejam, sim, objeto de políticas públicas, né? Porque individualmente a gente pode fazer uma diferença, mas a gente entende que é o Estado, são as políticas públicas que conseguem, e a união dessas forças todas é que conseguem fazer força e frente a todos esses outros atores também tão poderosos que você está colocando, né? Então a gente tem um modo de vida aí capitalista, que privilegia o acúmulo, o consumo e, consequentemente, a exploração, a destruição. Então tem muitos fatores, né, comerciais, econômicos envolvidos nisso, e o que a gente gostaria, e eu acho que vamos conseguir nesse sentido, é incidir mostrando caminhos para que as mudanças ocorram, né? A gente perdeu, acho que em definitivo, a nossa conexão com o Guilherme Franco Neto, uma pena. Eu já quero deixar aqui o nosso agradecimento. Esse programa está acontecendo com o apoio da Coordenação de Saúde e Ambiente, então foi muito importante esse apoio para que a gente pudesse realizar esse programa. Infelizmente, a gente perdeu a conexão com eles, mas a gente vai seguindo aqui. E eu queria trazer mais uma participação da audiência, da Daniela e da Patrícia de São Paulo, encaminharam para a gente pelo WhatsApp. Nós estivemos no evento expondo durante a semana toda os nossos produtos da Floresta Viva, produzidos de forma artesanal com plantas medicinais, trazendo um pouco do conhecimento dos nossos parentes ancestrais para alívio dos nossos dias de hoje. Foi um evento excepcional, engrandecedor, de muitas trocas de experiências e saberes. É de extrema importância o olhar da ciência e das organizações para a manutenção das tradições e desses conhecimentos, que venham muitos outros encontros como esse, né? Concordamos plenamente com esse sentimento, né? Ivanildes, a Ellen, a nossa repórter, que também é a nossa editora-chefe aqui e apresentadora do Em Pauta na Saúde, ela fala, num termo que também foi muito utilizado no evento, menos gabinete, mais território, né? Assim, a carta final do evento, ela tem como a primeira reivindicação territorializar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu queria ouvir teu comentário sobre isso, porque isso vem muito de vocês, né? Isso. Bom, é o que a gente está passando hoje, né? Quando a gente pensa em gabinete, né? A gente já vê, né, as leis, né, que estão sendo produzidas, né, que estão sendo feitos, né, nesses gabinetes, né, que a gente sabe de onde que parte, né? E aí eu acho que, assim, esse momento de diálogo é o que faz a diferença. Então, a gente acredita que quando esse pessoal que estão no gabinete chegue e dialogam e trocam esse conhecimento junto com as comunidades, né, que são pessoas que estão ali lutando pelos seus direitos, vão ter esse olhar diferenciado. Agora, se não sai dos seus próprios gabinetes, fica ali no ar-condicionado, só escrevendo, nunca vai ter uma visão ampla, né? Direcionando políticas de fora para dentro dos territórios, né? Isso. É muito importante que os territórios possam construir essas políticas junto, né? Isso. Então, isso a gente vê que há necessidade, né, de ter esse diálogo e pisar firme no chão, né, para ver de onde vem, né, essa força, né, da terra. Então, acho que isso que a gente precisa fazer com que isso possam girar, né, para que a gente possa ter um diferencial, né, que é o território. Sim. Indira, outro fato relevante do evento foi o tratamento dos resíduos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque além da produção dos resíduos ter sido muito refletida e pensada para que não fosse de maior impacto, esse tratamento também foi olhado com carinho. Conta pra gente como é que foi.
Sim, eu acho que isso foi uma coisa planejada desde o início, né, desde antes do evento, utilizando aí materiais, né, para poucos descartáveis, utilizando folha de bambu nos pratos e para que isso pudesse voltar para a natureza de uma forma menos agressiva. Foram quase 4 toneladas Nossa Senhora, de né? material orgânico, né, reciclado. E também ao longo do evento houve uma conscientização das pessoas em relação a esse processo, né? Então, o público interagiu o tempo inteiro e dialogou sobre esse processo, né? Então foi bastante interessante. Vanildes, uma coisa que eu queria abordar com você, que é muito representativa desse evento também, é o fato de você ter sido conselheira de saúde, né, atuante em polo base de saúde dentro do seu território e o quanto que é importante, isso toca um pouco também na educação diferenciada, a gente já até fez um programa aqui no canal sobre isso, né, de que sim, os próprios membros do território podem ter sua formação respeitando suas tradições, acrescentando o que a medicina, vamos dizer, urbana, essa medicina criada de forma artificial, ela pode dialogar com a medicina tradicional, enfim, quanto que é importante se fortalecer membros da comunidade para ocupar esses lugares, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Bom, enquanto fazer parte de um conselho, né, de comunidades indígenas, onde eu estou atuando hoje, eu sempre falo que a gente aprende no movimento, né, defender o nosso direito. A gente não aprende numa faculdade, mas a gente aprende com nossos mais velhos, né, com as lideranças que já estão aí já há mais tempo, né, e com isso a gente vem aprendendo defender os direitos. Quando a gente vai para a saúde, né, a gente entende assim qual é o direito em relação à saúde, né? Então a gente sempre fala que tem duas formas, né? Assim, tem uma saúde que a gente, claro, hoje depende de medicinas, né, convencional, e a gente depende também da medicina tradicional, né, que são ervas, medicinas tirado da mata, né? Então isso a gente vê que precisa fazer esses dois conhecimentos se juntar para a gente poder defender e de fato acontecer uma saúde diferenciada, né? Porque quando a gente fala de saúde diferenciada, são essas duas formas de que precisamos entender, né? Que é saúde diferenciada não só para o indígena, mas para a população tradicional, que é o caiçara, quilombola, né, que a gente tem o conhecimento ancestral e dali é que a gente traz esse conhecimento do cuidado, né, cuidado ancestral, e com isso a gente sabe que precisa, né, e depende desses dois conhecimentos, que é o tradicional e o convencional, né, e no conselho é isso que a gente defende, né, que seja de fato um atendimento diferenciado, onde o pajé possa atender uma pessoa que está doente. O médico pode fazer vários exames, né, para saber o que está sentindo. Momento, né? Isso. Sua hora e seu lugar, né? Assim, até então, que momento. É nessa forma que a gente dialoga. vai fazendo esse diálogo para a gente poder se entender enquanto medicina tradicional e medicina convencional. Eu acho que isso que a Vanildes traz, ele reflete muito o espírito, né, do evento e Exato. de todo esse trabalho. E do observatório, né? Do observatório, de tudo que a gente faz. Que é justamente entender que existem diferentes saberes e que esses saberes, eles devem ser integrados, né, na busca de novas soluções. Não basta apenas o conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional. Cada um traz a sua contribuição para que a gente consiga encontrar caminhos aí para a promoção da saúde, para o desenvolvimento sustentável e para todas essas pautas, né? Da mesma forma da educação diferenciada, né? Porque a gente tem um contexto de uma escola muito conservadora, né? Moldada para um parâmetro, um perfil de população,
e que ao encontrar os territórios, essa escola ela não se adequa. Ela quer injetar o conhecimento de fora dentro desse território, quando na verdade esse território é cheio de saberes, conhecimentos, né? Exatamente. Então, a educação diferenciada acho que teve presente também, a educação emancipatória foi um viés importante desse encontro também, né? De entender que essas populações, esses diferentes povos, eles têm os seus saberes e precisam protagonizar, né, o seu espaço, os seus saberes, e eu acho que isso foi bastante respeitado. Acho que assim, o evento, a gente saiu bastante impactado, né, do evento, assim, porque ele trouxe mesmo essa energia. Todos comentaram, né, sobre tudo isso, como estavam impactados com essas falas, com essas trocas todas. Foi bem legal. A gente está caminhando para o final do programa, temos aí poucos minutinhos pela frente, mas eu queria ressaltar a celebração, foram 15 anos do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis. Eu acho que é importante celebrar, eu acho que o evento vem reunindo esses 15 anos, né, e levando além. Então, foi uma celebração muito bonita. Queria te convidar, então, a falar um pouquinho disso e trazer seus comentários finais, Indira. Sim, realmente a gente entendeu o evento todo como uma grande comemoração, né, desse trabalho aí de 15 anos do Observatório, que é um projeto que une, né, a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais, mas que eu acho que o que mais mostrou o evento é que não é só a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais, a gente tem mesmo uma grande rede de parceiros, né, parceiros institucionais, parceiros dos movimentos sociais, e é uma grande construção coletiva, né? Então, o Observatório ele tem um lugar de fomentar essas parcerias, né? De impulsionar, de buscar e de fomentar mesmo essa grande rede que vem sendo formada. Então, o EITS foi uma demonstração assim muito concreta, muito palpável, né, de todo esse trabalho que não seria possível se a gente não tivesse os nossos parceiros. Inclusive, o evento em si, ele também teve a contribuição, né, na organização dos nossos parceiros institucionais, que é a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, e o Colégio Pedro II, além do Fórum de Comunidades Tradicionais. Muita integração, né? Ivanildes, eu não por acaso deixo a palavra final desse programa com você. Eu queria que você imaginasse, ainda que eu saiba que cada território tem suas tradições e suas culturas específicas e especiais e que jamais você conseguiria representar todos eles. Mas se colocando nesse lugar de trazer uma fala final, nesse momento que a gente está vivendo aterrador, aterrorizante contra o meio ambiente, o que você gostaria de dizer sobre esse momento e a importância dessa integração que esse evento trouxe? Bom, primeiro eu queria agradecer a Nyanderu, né, a Deus, né, por estar nesse contexto no geral, né, eu sempre falo assim. E também, é claro, agradecer os grandes pajés, né, que já se foram, mas que deixaram um legado para a gente poder lutar pelo nosso direito, né. Eles que me puxaram pela mão, né, e me trouxeram para esse movimento onde hoje eu faço parte, né, que é a Comissão Guarani-Urupá, onde eu faço parte do Fórum das Comunidades Tradicionais, que eu cheguei sem nenhuma bagagem, né? Cheguei sem nenhuma experiência, até para falar eu tinha medo. E hoje, com esse companheirismo, né? A gente fala que eu tenho companheiros no movimento, né? Eu tenho pessoas que estão ali tendo essa confiança, né? Eu sempre falo que o Fórum das Comunidades Tradicionais, junto com o Observatório, se formou e hoje tem essa parceria, não só por ser parceria, mas tem uma confiança entre esses equipe, né? Que eu gosto de falar assim. E é claro que isso traz uma fortaleza tão grande para a gente enquanto movimento, enquanto pessoa, enquanto liderança, que foi um legado que foi passado pelos nossos avós, né? Que há muito tempo atrás eles vêm lutando pelo território. Então, o Fórum ela vem nesse intuito de defender o território, né? De se juntar entre 3 etnias, 3 povos, né? Que hoje
a gente viu que a gente cresceu bastante, né? A gente puxa, a gente pega a mão do outro, né? A gente tem esse laço de confiança que não tem explicação, né? Só a gente que está dentro é que sabe dessa confiança que a gente vem construindo enquanto movimento, enquanto parcerias, né, que a gente vem construindo e que a gente acredita que com isso a gente vai e não só acredita, mas que a gente já tem provas disso, né, que o AIDS que provou tudo isso, né, que com isso a gente consegue ir além do que a gente já imaginou e que a gente tem esse... então eu falo que hoje eu tenho toda essa agradecimento, né, pelos meus ancestrais, né, que eu estou aqui, é por eles, né, se a gente está aqui, os povos tradicionais, a gente está aqui porque foi deixado esse legado. A né? gente então, tem que agradecer aos guardiões das florestas, né, e do meio ambiente, porque se continuamos ainda... E, claro, ainda... agradecer parceiros, né, que chegaram e que até hoje a gente está dando a mão para outro, né? Então isso né? que é importante, né? A gente não soltar a mão do outro. Então hoje eu agradeço bastante, né? Isso aqui, ó. Coisa linda, muito bom encerrar o programa assim, gente. Muito obrigada por terem vindo de Paraty para cá, para conversar comigo presencialmente. Agradeço também Guilherme Franco Neto, que com certeza vai assistir o programa depois. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do canal. Você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que a gente tem sempre um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o nosso próximo programa. Canal Saúde, há 30 anos construindo cidadania. A gente se vê.